Bem-vindo você, aluno da Educação à Distância da Univel. Nós vamos continuar ainda hoje com a nossa disciplina Logística Urbana, Transporte e Roteirização. Continuando com o nosso tema Infraestrutura e Restrições de Tráfego Urbano. Hoje nós vamos ver algumas restrições legais, ou seja, aquilo que está baseado nas leis, na legislação, essas restrições às movimentações de cargas. Essas restrições são determinadas pelas autoridades governamentais, porque elas impõem normas para a movimentação de cargas, porque estão sujeitas às empresas que fazem essas movimentações, e regulamentos para o transporte, como devem ser transportadas as cargas. As mais conhecidas, aquela que você tem noção, aquela que você ouve mais falar, é o Código de Trânsito Brasileiro, que seria, digamos, a lei mãe de todo esse sistema de transporte. Também temos a Lei 11.442, do ano de 2007, que dispõe sobre todo o transporte rodoviário de cargas em território nacional. Então, todo o transporte rodoviário está sujeito a esta lei. E essa atividade de transporte rodoviário de cargas é desenvolvida pelo Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas. Ele está sujeito à Agência Nacional de Transporte Terrestre, que seria a ANTT. Dentro desse registro, nós temos o conhecimento que existem duas categorias. O transportador autônomo de cargas, que é aquele cidadão que tem o seu próprio meio, a sua própria empresa, é autônomo. E também temos a empresa de transporte rodoviário de cargas, que é uma empresa destinada a esse transporte de cargas. Ela tem mais caminhões. Temos que ver que existe também uma grande responsabilidade legal nesse âmbito logístico. Quando eu falo de responsabilidade legal, tem que ver que todos aqueles que participam da cadeia de suprimento estão sujeitos às leis, estarão ligados pelo transporte. Os fabricantes têm que transportar seus produtos para os varejistas, estão ligados pela legislação. Os varejistas também transportam, estão sujeitos a essa legislação de trânsito. Lógico e mais importante, os transportadores têm que estar o tempo todo sujeitos a essa legislação de trânsito já citada para vocês no slide anterior. Para que essa lei sendo cumprida, o nível de serviço não vai haver atraso. E os consumidores finais, que são o centro da atividade, serão supridos, serão atendidos da melhor forma possível. Quando a gente fala também de planejamento de transporte, quando eu crio um âmbito no online de um site de vendas, eu tenho que prever também o meu planejamento logístico. Se eu estou vendendo online, como eu vou entregar? Como vai ser a minha operação de entrega? Eu vou ter um veículo que entregue? Eu vou contratar uma empresa transportadora? Tenho que raciocinar também com os custos dessa entrega. Qual vai ser a utilização do meu transporte? E também tenho que pensar que vai existir uma logística reversa, que venha a ser aquela estipulada pela garantia. Eu vou entregar um produto, se o meu consumidor não estiver satisfeito, ele tem que devolver. E essa logística reversa tem que estar nesse planejamento logístico desse site online que eu possa ter criado. Quando eu penso também na responsabilidade nesse âmbito logístico, responsabilidade legal, eu fico ciente que existem casos que podem utilizar a logística reversa. E eles estão previstos no Código de Defesa do Consumidor. As empresas têm que estar ligadas porque pode haver a devolução ou troca de produtos por insatisfação do cliente ou por defeito da mercadoria. Isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor. E as empresas têm que raciocinar com essa logística reversa, que vai propiciar essa troca. Eu também utilizo a logística reversa no caso de reciclagem. Quando o meu produto chega ao final da sua vida, eu posso utilizar matérias-primas ali, que estão embutidas nele, que possa ser utilizado na fabricação de um outro como matéria-prima de segunda categoria. Aqueles materiais
em desuso, que não serão mais utilizados, também tem que ser recolhidos por essa logística reversa, tem que ser trazidos de volta ao ponto de fabricação. O transporte, como você pode ver, quando eu falei de movimentação de um local para outro, vai estar presente nessa atividade de logística reversa também. Essa política nacional de mobilidade urbana, que a gente está falando o tempo todo nesse nosso tema, ela é prevista na Lei 12.587 do ano de 2012, ou seja, ela é bem recente. Ela estabelece a Política Nacional de Mobilidade Urbana e ela prevê um monte de requisitos. Pensa na consequência do desenvolvimento acelerado das cidades. Hoje em dia as cidades se desenvolvem de forma desordenada, fazendo com que a engenharia de tráfego, as autoridades têm que pensar em soluções para poder ligar o centro às periferias e vice-versa. Eu tenho que pensar também na melhoria da acessibilidade e mobilidade das cargas, porque, como eu já falei para vocês em outras aulas anteriores, todos nós circulando, utilizamos as mesmas vias de transporte da cidade. Só existe aquela. Não tem como separar vias para transporte de carga, para transporte coletivo. Também tem que pensar na diminuição dos custos ambientais, sociais e econômicos nos deslocamentos de cargas e pessoas. Todos esses custos sociais, ambientais e econômicos estão diretamente ligados à Política Nacional de Mobilidade Urbana. Essa Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela estabelece prioridades. Ela estabelece que o transporte público é prioridade em relação ao individual. Por isso que há grandes intervenções do governo em criar transportes de massa, assim como, vamos citar exemplos, o BRT no Rio de Janeiro, aumentar o número de linhas de metrô. Existe grande planejamento em cima disso. Também pode haver restrição de tráfego onde o poder público achar necessário. Nas grandes cidades hoje, como São Paulo, existem rodízios de automóveis para que tirem vários veículos da rua, existem zonas de restrição ao tráfego de cargas para que o transporte coletivo tenha prioridade ao individual. Dentro dessa política nacional de mobilidade urbana, nós raciocinamos com o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana. Esse sistema é que vai apresentar as diretrizes para o planejamento urbano, para essa política de desenvolvimento urbano, como ela vai ser implantada. Também, nesse sistema de mobilidade urbana, ele afirma que toda ação de transporte e movimentação de qualquer tipo de carga vai participar do universo contemplado por essa política, ou seja, está tudo voltado para a mobilidade urbana. Toda ação governamental das empresas tem que estar diretamente ligado a essa política de mobilidade urbana. Hoje você pôde ver nesta aula as restrições legais à mobilidade urbana. Que nós possamos nos encontrar numa próxima aula.